nós vamos ler o texto da palavra, onde vamos basear a pregação dessa manhã, palavra bíblica para nós, alimento, que é no Salmo de número 100, o Salmo 100, e nós vamos ler apenas um versículo desse Salmo, que é o versículo 5, Salmo 100, versículo 5. Tão conhecido Salmo 100. Vamos ler então Salmo 100, versículo 5, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos dizer todos juntos? Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Larissa Araújo vai louvar o Senhor com uma música. E logo em seguida eu voltarei pela graça de Deus com a pregação. Como é incrível, não consigo explicar como Jesus consegue no meio do silêncio ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que Jesus me ama. Consigo explicar como Jesus consegue no meio do silêncio ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que Jesus me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar
coração é teu e para sempre vou te amar. Irmãos, marcas de trajetória de uma família. Esse é o tema, né, o título dessa mensagem. As marcas essenciais na trajetória de uma família. Toda a família tem suas marcas importantes, não é? Na trajetória dela. Cada família daria um livro. Não é? Isso os norte-americanos, não sei se fazem hoje, mas faziam com muito mais propriedade antes. Os álbuns de família. E alguém se aventurava e colocava sempre a história, preservava a história da família. Era algo que a gente poderia imitar, né, fazer esse procedimento. Mas o fato é que toda família tem uma marca, ou tem marcas. E eu quero trazer nessa manhã algumas delas que são marcas indeléveis. Elas são difíceis de ser tiradas, porque de fato elas trazem uma mudança, elas trazem uma configuração, não é, importantíssima, muito significativa para a família, não é? Em um ponto ou outro, umas vivenciam mais, mas todas as famílias, de um modo geral, não é, experimentam de perto ou um pouco mais distante dessas marcas, né, estão presentes nelas. Então, quando nós colocamos isso, nós precisamos destacar esse versículo que nós lemos. Esse versículo 5 diz de que o Senhor é bom e que a bondade dele, e na versão ali na NVI, diz o seu amor leal estende-se a todas as gerações. E de fato, a bondade de Deus é real. Deus é bom, não é? É algo que para a teologia parece simples, porque muitas vezes a gente quer algo assim, um tratado teológico, algo assim muito bem elaborado, mas a bondade de Deus é uma teologia bíblica que está presente do Gênesis ao Apocalipse. Até quando Deus pune alguém, até quando Deus traz uma correção a alguém, é a manifestação da bondade dele. Porque ele é bom, Deus é bom. Isso é algo que é real e presente em nossa vida. Às vezes, nas circunstâncias que atravessamos de nossa vida, seja pessoalmente, ou seja em família, seja até como sociedade, seja como nação, às vezes ficamos parados e questionamos a situação que estamos vivendo, onde está a bondade e a manifestação de Deus, mas não nos compete isso. Não nos compete questionar algo que nós não temos conhecimento sobre as circunstâncias que nós passamos. Mas uma coisa é fato, Deus é bom, e essa bondade dele é real. O texto diz que a misericórdia dele, irmãos, é eterna. A misericórdia de Deus é eterna. E alguém já disse acertadamente que misericórdia é quando alguém coloca o coração em algo. Etimologicamente, essa palavra é feita dessa junção, dessa ação de ver a miséria do outro e se compadecer. E essa misericórdia é eterna. Ela não é baseada nas circunstâncias. Ai de nós se fosse assim. Então Deus tem uma bondade que é real, de fato existe, e também a misericórdia dele permanece para sempre. E a fidelidade de Deus, irmãos, ela é geracional. Ou seja, ela se estende de geração a geração. Deus é fiel para com famílias que lá atrás alguém pôde temer a Deus. E nós somos frutos, aqui nós latino-americanos, brasileiros, somos frutos disso. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, irmãos, ele disse, benditas serão todas as famílias da terra, Abraão, por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. E estamos nós aqui, também, sendo reportados
a ponte que foi Abraão. A fidelidade de um homem, irmãos, hebreu. Nada a ver com a nossa cultura, mas pelos laços da fé, pelos laços da fidelidade, nós bebemos da atitude de Abraão. Você está entendendo isso? Então, quando Deus lá atrás, e eu não estou falando de algo que exime a responsabilidade de alguém. Por exemplo, vou colocar aqui para deixar muito claro. A questão de religiosidade na família não é sobre isso. Alguém que é neto de crente, alguém que é bisneto de crente, crente fiel, e ele pensa que ele vai para o céu porque o avô dele, o avó dela, ou alguém lá atrás foi um servo fiel, temente a Deus, foi alguém que trabalhou para o reino. Não pense assim. Não é sobre isso que eu estou colocando. Estou colocando, irmãos, que quando existe alguém na família, pai, mãe, avô, seja quem for, que volta o seu olhar para Deus, que clama a Deus e que vive a vida de Deus aqui na terra, essa família tem os reflexos da ação dessa pessoa. Nós temos isso aqui. Eu tenho minha família, você tem na sua. Irmãos, a fidelidade de Deus é geracional. Estende-se de geração a geração. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Mas de fato, quais são essas marcas? Quais são essas marcas presentes na família e que fazem diferença para nós? Que trazem impacto para as nossas famílias? A primeira delas, irmãos, é quando os filhos nascem. E aqui eu não estou falando só para pais, estou falando para a família. Aqui eu estou falando principalmente para os filhos. Quando os filhos nascem, irmãos, é uma marca que assim traz um significativo enorme para a família. E quem é pai e mãe sabe disso. Sabe muito bem disso. No Salmo 127, versículo 3, diz que eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Os filhos são dotes que Deus nos dá. Presentes de Deus em forma de gente. Filho nunca foi maldição na vida de pai, na vida de mãe. Às vezes por uma ação do diabo e aberturas de brechas, às vezes de pai e até do filho, da família, é que muitas vezes nós temos desgastes, mas filhos são herança do Senhor, diz a palavra, e a palavra não se contradiz. Os filhos são herança do Senhor. Na Bíblia Viva, irmãos, esse versículo aqui diz assim, os filhos são presente do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos são presente do Senhor. De forma que quando uma mãe chega a embalar como Fernanda lá nos Estados Unidos, está embalando agora a Laurinha, não é? Que nasceu ontem, e também como Elionai e Alencar, embalando também a Luíse, a Luiz que nasceu essa semana. Essas mães e cada uma que está aqui, mesmo o seu filho já grandão, né? Alguns com distantes aqui, filho longe, mas você sabe que foi presente de Deus para a sua vida. Os filhos são bênção para nós, irmãos. De fato, ser mãe e pai é uma experiência marcante. E se você quiser saber o que é isso, tem que passar. Porque não basta gerar. Tem que viver isso, na sua essência. A chegada de um filho, irmãos, de fato, quando eles são gerados biologicamente, ou no coração, mudam não apenas a rotina do casal, mas também mudam o casal. Esse gerar no coração os filhos adotados. Que eu já vi pai, repito, já disse aqui, repito, já vi mais de um pai dizendo, é meu filho, é minha filha, e parece que o amor, o carinho, o xodó é igual ou maior. Embora a gente não tenha que amar mais filho do que outro, senão é um desastre. Mas quando coloco isso é que não importa se o filho não saiu do seu ventre, mas se foi gerado no coração como nós temos aqui, e você filho que foi adotado, você filha que foi adotado,
Não traga, embora psicologicamente as marcas estão ali, mas não traga na sua mente a rejeição ou que você não foi projetado por alguém, porque vida não se projeta. Isso é presente de Deus. E um pai e uma mãe, olhando lá com olhar de misericórdia e graça, pode ter essa criança. Eu quero inclusive incentivar aqui a adoção. Eu porque sou pastor, mas se eu fosse bispo, quem sabe eu ia conversar com Sônia lá para ver se a gente adotava. Não é? Mais um. É maravilhoso, irmãos. Ou filhos gerados. Eles são bênçãos, eles marcam a vida da família e mudam o casal. Já vi casal, embora não se vai usar sempre desse expediente, mas já vi casal por uma linha tênue separando. Mas os filhos chegam e reatam. São a ponte. O filho muitas vezes é uma ponte para que o divórcio não aconteça. E às vezes quando o divórcio ocorre, lá na frente, o filho une. São propósitos que Deus tem. E que cada família e cada experiência aqui deve ser encarada pela igreja com maturidade. Com maturidade. Foi-se o tempo que nós tínhamos que encarar as coisas apenas pelo olho da letra. A Bíblia traz princípios, mas nós temos que manifestar, irmãos, de fato. Que muitas vezes não é que Deus permite, não vou nem por esse caminho, mas é que faz parte da vida. Mas às vezes um filho faz a ponte. E traz bênção, e traz saúde, traz retorno, traz restauração. De forma, irmãos, que a chegada de um filho pode reatar relacionamentos desgastados. E não deve ser nunca motivo para discórdia entre o casal. Nunca deve ser motivo. Vou confessar um pecado dos irmãos, mas já pedi perdão a Deus, e Ele perdoou, e eu não toco mais no assunto. Estou tocando aqui para incentivar alguns que estão aqui nessa manhã para verem de forma diferente. Me permitam trazer uma experiência pessoal. E que vocês sabem, aqui a gente está aqui já há um tempo, não é? Poliana estava com 18 anos. Eu estava pendurando a chuteira. Embora a Sônia dizia, vá, faça a vasectomia. E eu disse, amanhã. Sabe aquela coisa de amanhã? Amanhã eu faço, amanhã. Se o doutor antes estiver aqui, ainda bem que ele não está. Não é? Não está aqui. Mas ele sabe dessa história. Mas, irmãos, eu lembro como hoje, quando a Sônia disse, olha, eu estou desconfiando, estou grávida. Eu digo, pronto. O menino vai... Vão dizer que o menino é meu neto. Não é? Vão dizer que o menino é meu neto. Faz 50 anos agora esse ano. Mas já não tinha mais. Antes até tinha, mas questões da vida, a própria saúde de Sônia, questões financeiras, enfim. Mas quando ela disse isso, eu digo, Jesus, lá dentro começou a ficar um questionamento. E não é que eu rejeitei meu filho. Mas comecei a questionar do Senhor, como é que pode? Esse menino vai estar com 20 anos, Fernando, e eu vou estar com 70. Se eu chegar até lá. Né? Porque é bom essa presença de filho, você andar, você, sei lá, estar perto do filho. E eu comecei, irmãos, a ter dificuldades de poder encarar isso. Até um dia que, e não era nem necessário isso. As pessoas começaram a dizer, ô pastor, que bênção, que maravilha, olha que coisa maravilhosa, é promessa de Deus sendo cumprida. Então, e aquilo foi até o dia que esse coração pastoral se aquietou de questionar e está aqui. Tem sido uma bênção para mim, o menino. É um renovo. Embora não me deixe quieto em casa, é para lá e para cá, porque está com 2 anos e pouco agora, aquela energia enorme, mas é o meu filho. E veio como presente de Deus. Quem sou eu para estar questionando? Até porque um dia eu pensei que ele ia embora. Era congresso de jovem aqui, naquele ano de 2016, final do ano. E aí eu tinha uma palestra com jovens aqui. Sônia começa a sangrar, a gente corre para a clínica, dia de sábado. E pensamos que íamos perder o bebê. O Isaac não viria. Mas truncudinho como ele era lá dentro, e Deus tendo propósitos, disse, eu vou. E fizeram o exame lá, estava tudo ok. Ele estava, o coraçãozinho dele estava batendo forte, não é? E ele veio estar lá no berçário agora.
não devemos fazer com que os nossos filhos sejam motivo de discórdia. Se filho está sendo motivo de discórdia em sua vida, sejam eles pequenos ou grandes, na vida da família, na vida do casal, tem algo errado. Tem que consertar. Irmãos, quando os filhos nascem, muitas vezes nós temos momentos como esse que nós estamos passando em relação à sociedade, que nos chegam a trazer apreensão enorme. Cerca de 850 mil mulheres, irmãos. 850 mil mulheres realizam aborto no Brasil por ano. É um número alarmante. Embora o nosso Brasil é um Brasil continental, mas isso é o que chega de dados e é maior que isso. Isso é o que chega apenas de informação. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o número de abortos pode ultrapassar a 1 milhão por ano. Muito mais do que isso, irmãos. O estudo de 2010, veja bem, há 8 anos atrás, feito pela Universidade de Brasília, a UNB, 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. O jornal londrino, o Financial Times, noticiou que 336 milhões de seres humanos foram exterminados na China pelo aborto. E de 1971 e 2010, segundo números do Ministério da Saúde, esse total equivale de 1,5 vez a toda a população brasileira. Irmãos, são números que nos alarmam. Inclusive os argumentos usados são até uns poucos plausíveis e outros que não têm nem cabimento. Nem cabimento. Eu não sei como um líder religioso muitas vezes defende um aborto. Como a gente tem visto, às vezes, um ou outro de grande segmento religioso defendendo. Porque, irmãos, se trata de vida. E é um assassinato. Quando o coraçãozinho daquela vida começa a bater, embora a ciência tenha toda a explicação, e já foi muitas vezes objeto de discórdia. E se coloca logo a questão religiosa no meio, quando a questão é humanitária, de vida. É claro que há momentos, muitas vezes, excepcionais, quem sabe, mas até mesmo a história conta que alguns não foram abortados, viveram e foram bênção para a sociedade e para suas famílias. Por exemplo, você talvez não sabia, mas o jogador, que quem gosta de futebol aqui, admira, mesmo se você não for Real Madrid, o Cristiano Ronaldo. Enquanto estava laborando, buscando em Deus, seria alguém que seria abortado. Formação que nós colhemos. E o mundo deixaria de ver um jogador potencial, porque ele seria abortado. Outro, a cantora Celine Dion, também seria abortada. O Steve Jobs, que faleceu, famoso fundador da Apple, foi adotado bebê, criado por 2 pais adotivos, e ele se irritava quando diziam que os pais deles eram adotivos. Porque ele chegava a dizer que os pais dele eram 1000% pais, porque foi adotado. E nem queria que fosse colocado dessa forma. Irmãos, enfim, quando os filhos nascem, é uma marca presente na família. E deve fazer diferença, e a família deve pensar muito bem nessa trajetória de família, quando esses filhos nascem, pedir graça de Deus, misericórdia de Deus, capacitação pai e mãe, para que possa orientar os seus filhos. E os filhos possam respeitar a autoridade paterna e materna. Mas, irmãos, há uma segunda marca em relação à família, é quando os filhos também deixam o lar. Quando os filhos deixam o lar. Quando os filhos saem para a vida. Porque nós não criamos nossos filhos para ficar em casa. E quando o filho fica em casa, olha, não estou falando mal de você que está em casa até hoje. Mas às vezes, quando o filho em casa, cria problema. Porque filho foi criado para batear, sair do ninho. Sair do ninho. Nós já sabemos que os nossos filhos hoje já casam mais tarde.
Os casamentos, a idade já aumentou e alguns até nem querem casar. Mas antes de se casar, teve gente aqui que casou com 18 anos, certamente, com 20 e poucos, e aí foi subindo. Hoje a estimativa está em torno de 28 a 30 anos ou mais. Mas, irmãos, quando os filhos deixam lá, marcam a família. Em Gênesis 27, 44, diz que Rebeca aconselhou seu filho Jacó a fugir para Harã para morar com Labão alguns dias. De fato, foram anos. Quando Rebeca chega para o seu filho do coração, aquele filho preferido, não é? Diz, meu filho, vai lá. E nunca mais, irmãos, toda a trajetória da vida, Jacó pôde ver a sua mãe. Saiu do lar, não viu mais o seu rosto. Gênesis 49, 31, diz que possivelmente nunca mais ela viu o filho. 20 anos, pelo menos, ele passou em Harã. E ela faleceu sem vê-lo, porque é o que diz Gênesis 49, 31. Os filhos deixam lá, irmãos, porque estão atrás da autonomia que é necessária. Autonomia de trabalho, de casa, de financeira, de estudo. Às vezes é estudo, é trabalho, e eles vão batendo asas e eles vão saindo. Às vezes até na própria cidade. Mas só o fato de deixar a casa, aquilo ali já para o pai, para a mãe, para a família, é uma marca muito forte. Quando casam então, hein? Quando eles casam, e muitas vezes quando casam e ficam no mesmo local, ótimo. Mas quando casam e vão para longe, aquilo ali também marca a família. Quando pequenos, os filhos, eles choram, irmãos, pela ausência dos pais. Eu lembro lá em casa, quando a mamãe saía, eu e Roberta, não sei se a Roberta lembra disso. Cadê Roberta, minha irmã? Mas parece que o mundo ia acabar, né? Porque éramos menores, e aí mamãe, às vezes, saía para algum local que voltava no mesmo dia, mas era um chororô, não é? Era um choro só. Porque pensávamos que não ia talvez mais voltar, não sei o que é que se passava na nossa mente de criança. E o seu filho chorou também, né? A sua ausência. Quando saía, quando voltava, era aquela alegria. Tem filhos aqui, você não lembra, mas seu pai já contou, sua mãe já contou. Que ficava, quem sabe, já olhando o trinco abrir da porta. Pai chegava cansado, mãe chegava cansada, mas eles queriam, aquilo ali era uma alegria. Alguns até batiam palma e pulavam, não é? Mas hoje os pais choram a ausência dos filhos. Não estão distantes. Tem uns que Deus deu recurso assim, né? E vão ver em vez em quando, né? Viajam, vão, mas mesmo assim o coração fica dividido. Porque tem lá e cá, não é? Mas irmãos, marcam a família quando os filhos deixam. Quando os filhos deixam lá, irmãos, de fato, traz essa marca e é preciso que cada filho, cada pai, família de um modo geral aqui encare isso. Porque é preciso deixar e deixar de forma saudável. Deixar de forma boa, agradável nessa trajetória. Que não sejam deixar através de discórdias e desentendimentos. Tem alguns jovens que chegam e às vezes nem fizeram 18 anos, não sabem nem direito o que é a vida. Você sabe o que é a vida, adolescente? Não é? O jovem que ainda está começando a dar os primeiros passos na vida, e às vezes querem uma autonomia, às vezes tem uma imagem distorcida de pai e mãe, aquela imagem de herói foi embora, não é? Alguns se arvoram e querem fazer até como o filho pródigo, sair, dizendo, eu quero correr daqui, que eu estou sendo pressionado todo dia, não suporto mais o falar de mamãe e de papai, quero ir embora, e aí vai, e muitas vezes a coisa que acontece lá não é boa, e reconhece muitas vezes que pai e mãe estão com razão. Quando os filhos deixam lá, irmãos, marcam. Mas há um outro aspecto, é quando chega o envelhecimento dos pais. Inclusive envelhecer, que ninguém aqui gosta, ninguém quer, mas passou dos 60 anos, ou antes disso, já começam as implicações, não é? De locomoção, de dificuldades em ver a vida. Mas envelhecimento dos pais, irmãos, é um fato no meio da família. E quando esses nossos pais começam a envelhecer,
A vida, a gente entende como essa montanha russa, não é? De que é composta de altos e baixos, e que também a vida é um ciclo. E o ciclo para alguns aqui, aquela força que você tinha, todo aquele empenho, hoje foi embora, e é um momento de dor, de preocupação com a saúde. Certamente as visitas aos médicos aumentam muito, porque o envelhecimento chegou. Não são todos como alguns aqui que passam dos 90 dando pulo, não é? Não são todos que passam dos 90 comendo. Um dia eu perguntei a alguém aqui que tem mais de 90 anos, qual era a dieta, comia tudo. Nem são todos assim, mas nós sabemos que o envelhecimento é um fato. E, irmãos, quando chega esse envelhecimento, e nós de fato nascemos e envelhecemos, e entendemos que a família é da família cuidar do idoso. É responsabilidade dela. Até entendemos quando se tem asilos, casa de idosos, lares, mas, irmãos, bom seria que eles não existissem. O fato é isso. Bom seria que eles não existissem. Em casos excepcionais, porque há alguns com estrutura em outros países, mesmo assim, naquele coração daquele que está lá, ainda, quem sabe, bate a lembrança do filho e pergunta: onde estão os meus filhos? Porque eu, às vezes, não entendo, e você também há de concordar comigo, como é que uma mãe pode criar 10 filhos, 5 filhos, 3 filhos, e 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, não pode criar uma mãe. Não pode cuidar de um pai. Como é que pode isso? Não é um negócio interessante? Porque pai é pouco, só naquele filme lá que eu vi, não é? Aquele pai pegando, cuidando do menino, tal, aquela coisa, quando ele se tornou um grande empresário na área imobiliária, ali no filme, e outros aqui, um outro. Mas a mulher cuida. A mulher que é uma onça, não é? Ela cuida de 3, de 5 filhos, sozinha. Se possível, ela vai lavar uma roupa. Ela vai varrer um chão. Mas o filho dela não passa fome. Mas como é que pode, muitas vezes, os pais serem desprezados na sua velhice? É algo, irmãos, que precisamos pensar. Porque eu já vi, em asilo, aqui visitando, um olhar triste de pai e de mãe lá. Aquele ali era pai e mãe. Então ali. É algo para filho repensar isso. Mesmo com todo desgaste, e não vai ser desgaste, porque desgaste foi cuidar de você. E agora chegou o momento de cuidar dos pais. Esse envelhecimento implica nisso, irmãos. Mas por último, irmãos, nós temos a marca numa família quando os laços de amor e perdão são reatados. Os laços de amor e perdão são reatados. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha, é uma marca profunda quando eles nascem. Os filhos nascem. É uma marca profunda quando eles deixam lá. É uma marca profunda quando eles envelhecem, os nossos pais envelhecem. Mas, irmãos, nada se compara ao amor reatado e o perdão realizado no meio da família. Oh, marca maravilhosa! Isso nós podemos ver na vida de Jacó e Esaú, irmãos. Jacó e Esaú, diante daquela discórdia, por causa de uma primogenitura, eram inimigos, um promete matar o outro, mas depois, quando eles se encontram, se beijam, se abraçam, choram juntos e se perdoam. É a marca do perdão sendo reatado na família. É a marca da restauração presente na família. Que desgaste sua família tem enfrentado em relação a perdão? Tem perdão pendente nela? Então nada melhor do que restaurar isso. Esses laços, irmãos, eles de fato marcam a trajetória da família, porque de fato nenhum pai deve entender, e Davi não entendia, que Absalão era o seu inimigo. Absalão era seu filho. Mas o menino colocava na cabeça, incentivado por outros e por sentimentos lá de dentro, de prepotência, de poder reinar, de poder tomar o trono do pai. Absalão como era. Mas na morte do seu filho,
Davi, como um delírio, ele vai de um lado para outro no palácio, dizendo: Absalão, meu filho, não era o meu inimigo, era o meu filho. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, quem dera que eu morresse por ti. Aquilo ali trouxe até desconforto a Joabe, general do exército de Davi, que chega para o rei e disse: meu senhor, era para nós morrermos? Porque esse rapaz, né, ele era nosso inimigo, e nós tínhamos que tirar a sua vida. Mas era o filho do rei, era filho de Davi, não era um inimigo. Não era. E morreu sem reatar, irmãos. Morreu sem ter a oportunidade de ambos pedirem perdão. Quando José e seus irmãos também se encontram, José de forma excepcional, irmãos, maravilhosa. Por isso que ele é um modelo de Cristo. José, não tem esse rapaz reclamando um momento da situação dele. E quando ele se encontra com seus irmãos, talvez se fosse eu, tivesse ali uma oportunidade para vingança, mas ele disse: não, aqui foi Deus quem fez tudo isso. Foi Deus que fez a provisão para que vocês não passassem necessidade agora. Então não entendam que a ação de vocês, embora me trouxe mal, mas a ação de vocês estava dentro do propósito de Deus. E ali pôde reatar, irmãos, com os irmãos, pôde chorar com os irmãos. E o choro de José foi tão grande que foi ouvido em todo o palácio do Egito. Perdão, restauração. Então, irmãos, nessa manhã eu quero aqui terminar essa pregação dizendo que essa marca maravilhosa precisa estar presente na nossa família. Quem sabe tem filho e pai aqui que não está se falando. Quem sabe tem esposa e esposa aqui que está com uma crise de silêncio. Quem sabe existe desgaste de tal forma que está faltando algo para a restauração. Falta perdão. E não há momento como mais protelar isso. O momento é agora. Nessa manhã não é em vão que essa palavra é trazida para a família, para mim e para você. Então que ela gere essa mudança agora. Que no dia de hoje ainda, hoje mesmo, porque nós não somos senhores do tempo, mas hoje mesmo, laços de perdão e de amor sejam restaurados. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. Em nome de Jesus. E nós vamos pedir ao Senhor, de fato, essas marcas, elas tragam lições para nós. Mas mais ainda essa última, sobre perdão, a restauração do perdão, do amor, os laços de amor e perdão sejam presentes na vida da família. Comece hoje aqui. A necessidade de hoje fazer isso. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é Senhor da família. A nossa família, Senhor, sem ti seria um barco à deriva. E o Senhor está conosco, nos dando a oportunidade de direcionar, de trazer vida, de trazer luz, de trazer mudança, de trazer restauração para nós. Portanto, ó Deus, que a tua marca poderosa, a marca do Senhor, a marca de Cristo Jesus, que traz essa mudança, seja agora impregnada sobre nós. Desça sobre nós agora, desça até o coração e gere agora, provoque a mudança, em nome de Jesus. Que haja conserto nos lares aqui, em nome de Jesus. E aproveitamos, ó Deus, para clamar por autoridade vinda do Senhor, para repreendermos, uma vez que detectarmos as astutas ciladas do diabo, que muitas vezes querem minar as famílias, e às vezes nós damos brechas para isso. Dar, ó Deus, autoridade a cada integrante aqui da família, principalmente a pai e mãe, para que possa, ó Deus, repreender o devorador, repreender na autoridade do Senhor. Dá sabedoria, Senhor,
dá discernimento, Senhor. Oh Deus, que haja renovo fresco em nossos corações, que esses laços sejam reatados, porque sabemos, ó Deus, que não somos de nós mesmos, mas somos teus e pertencemos também um ao outro. Dá-nos, pois, da tua graça, em o nome de Cristo Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam com o Espírito, sejam com o povo de Deus, hoje aqui reunido para sempre. E o povo de Deus diz: amém.